Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Movimento Empresarial. Eu sou Rogério Bon e nós estamos sempre na parceria com ela, Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bem, Ana Paula? Olá, Rogério. Olá a todos. Tudo bem, sim? E vocês? No programa de hoje, nós vamos conversar sobre um tema muito importante para empresários, empreendedores, executivos: etiqueta, comportamento empresarial, etiqueta, comportamento corporativo. E nós trouxemos uma especialista para falar sobre esse tema, a Kátia Costa. Também vamos falar sobre esportes, vamos falar sobre estilo de vida esportivo. Trouxemos a Fernanda Enz para te trazer informações e percepções sobre estes assuntos. As dicas de gestão empresarial sempre estão aqui no nosso programa, trazidas pela Vera Brock. As dicas jurídicas com o advogado Luiz Gustavo Longo. E para manter um sorriso bonito como o da Ana Paula, as dicas de saúde bucal com a cirurgiã dentista Aline Martins e Silva. O programa Movimento Empresarial tem o apoio aqui do Empório Latasse, onde nós estamos gravando este programa e onde você pode participar das gravações como plateia. Também da Macro Office, o seu local para eventos aqui em Porto Alegre. A fotógrafa de posicionamento Priscila de Oliveira é apoiadora também do nosso programa. E os cabelos bonitos da Ana Paula são responsabilidade da Patrícia Guterres. A Colaborative é responsável pela captação das imagens e edição deste programa. E também temos o apoio da Canadá Intercâmbio, do idioma à imigração. O programa Movimento Empresarial está começando agora para você. No programa de hoje, nós vamos discutir um assunto que é muito importante para empreendedores, para executivos, para empresários e eu diria para as pessoas de um modo geral. Para falar sobre etiqueta corporativa, etiqueta empresarial e etiqueta de um modo geral, está aqui uma consultora profunda conhecedora desse tema, Kátia Costa. Kátia, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Obrigada eu pela oportunidade, é sempre um prazer estar aqui. Kátia foi entrevistada por nós lá no tempo em que ainda éramos Movimento Solidário Empresarial e já trouxe a sua expertise para nós. Mas Kátia, em primeiro lugar, eu acho que é importante as pessoas entenderem um pouco o que é etiqueta empresarial, etiqueta corporativa. O que a gente pode dizer a respeito disso? Certo. Eu costumo dizer que a etiqueta é um conjunto de normas de boa convivência social e empresarial. O ser humano precisa ter este conhecimento, essa segurança de ir e vir e transitar pelos mais variados ambientes corporativos e sociais com segurança e autoconfiança. E para isso é preciso que conheçamos algumas regrinhas básicas de etiqueta para que a gente possa ascender na vida social e profissional. Aquela coisa de ter uma postura adequada, de respeitar o outro. Isso a gente vou te pedir alguns exemplos, mas eu também gostaria de conhecer um pouco mais da tua trajetória. Como é que a Kátia Costa se transformou nessa especialista em etiqueta e etiqueta empresarial? Certo. Bom, eu tenho aí uma longa trajetória de mais de 30 anos no mercado corporativo, onde eu exerci o cargo de CEO em uma empresa privada. Então treinava os colaboradores naquela época só da empresa onde eu trabalhava. Então toda essa expertise que eu tive quando eu deixei o mercado corporativo, em 2017 para 2018, toda essa expertise de conhecimento, de gestão de pessoas, de lidar com gestão de crise, com conflitos geracionais,
com trabalhar sob pressão, toda essa expertise eu trouxe, então, na minha bagagem solo e resolvi idealizar a Kátia Costa Etiqueta e Comportamento, que é a minha consultoria. Eu tenho desde 2019, então eu venho treinando, fazendo palestras, treinamentos corporativos para empresas e pessoas físicas também. Kátia, quando a gente fala em etiqueta, as pessoas normalmente pensam no como dobrar um guardanapo. Quando a gente está num jantar mais chique, mais bonito, tem aqueles 200 pratos, 500 talheres, 800 copos e a pessoa tem que saber qual é o prato, qual é o copo. Também tem a ver com isso? Também tem a ver, mas eu costumo dizer que a etiqueta é muito mais do que simples regras de etiqueta à mesa. A etiqueta que eu dissemino, que eu divulgo junto às empresas, é a etiqueta comportamental inclusiva, que é aquela etiqueta que acolhe e não a etiqueta que afasta. Eu costumo dizer que quando as pessoas se sentem incomodadas com a palavra etiqueta, que tentem substituir por gentileza, educação, empatia, solidariedade, porque no final das contas tudo converge para o mesmo lugar, que é o de viver em sociedade de uma forma harmônica, respeitosa, entre as pessoas. A gente teve um outro programa onde nós discutimos diferentes temas ligados à questão da diversidade, as pessoas aceitarem as outras pelo fato de serem pessoas, sem olhar os rótulos, as origens, a conta no banco, ou preconceitos de beleza ou não. A etiqueta tem a ver com isso, É tratar bem independente de quem seja. Exato, Rogério. Esse é o meu propósito. Esta, na realidade, é a minha missão, de mostrar às pessoas que etiqueta não tem classe social e que, portanto, qualquer pessoa, independente de raça, gênero, credo, condição social, pode ir e vir com segurança e autoconfiança nos mais complexos ambientes corporativos e modernos, porque eu costumo dizer que a etiqueta não engessa, a etiqueta tem que ser flexível e se adequar aos mais diversos ambientes e público. Por que é importante para um empresário investir nesse tipo de capacitação para os seus colaboradores? Bom, o empresário, eu fico muito feliz que atualmente os empresários estão com bons olhos para a questão da etiqueta corporativa, porque antigamente via-se muito mais o currículo técnico, onde o que contava numa admissão de uma vaga, numa seleção de uma vaga, era o currículo técnico. Hoje, o peso é quase que o mesmo entre técnico e comportamental, porque não adianta eu sair com informação, com a formação da faculdade, e quando eu chego ao mercado de trabalho, eu não sei me portar nos mais diversos ambientes, eu não sei trabalhar em equipe, eu não respeito diversidade, eu não respeito conflitos geracionais. Então, de nada adianta. E às vezes o jovem fica um pouco apreensivo, fica angustiado, fica ansioso, porque quando chega ao mercado de trabalho, ele vem com a informação, apenas com a informação. E a formação ele vai receber na prática. E essa prática tem a ver com habilidades comportamentais. É preciso desenvolver essas habilidades, porque a maioria dos jovens não tem este trato corporativo. Isso é uma coisa interessante, a gente está vivendo um momento onde a sociedade, de um modo geral, depois do período da pandemia, ela ficou muito mais conectada com isso e menos conectada com isso. Quer dizer, as pessoas muitas vezes estão próximas, mas distantes, dando mais atenção ao que estão vendo numa tela de um celular do que propriamente uma pessoa que está ao lado dela. Então, esse tipo de cuidado também faz parte da etiqueta corporativa? Também faz parte da etiqueta corporativa, é o que nós chamamos de netiqueta, que é a etiqueta das redes sociais. Hoje estamos cada vez mais conectados com as redes sociais. Sim, é necessário, é benéfico, mas há que se ter equilíbrio. Então, há todo um trabalho da netiqueta, que é um conjunto de normas para se trabalhar as pessoas socialmente, corporativamente, de uma forma empática e respeitosa. A netiqueta, esse termo, ele vem dos Estados Unidos, é um termo americano, que é a junção de net mais etiqueta. Net, que vem de rede social, e a etiqueta, o conjunto de normas.
que eles lá nos Estados Unidos já se preocupavam com essa questão da terra de ninguém, porque hoje em dia as redes sociais acabaram se tornando terra de ninguém, onde as pessoas, quando estão atrás de uma tela de celular, ou de televisão, ou de computador, enfim, acham que pode dizer o que querem, né, de qualquer maneira para as pessoas. Então, foi criada esta prática, esse conjunto de normas para que a gente possa, então, adequar. Então, fala-se sobre o tipo de escrita, o cuidado que deve-se ter ao escrever, não sair jogando automaticamente a escrita, ter um cuidado de conferir aquilo que você está escrevendo, a mensagem que você está escrevendo para outra pessoa, a questão do não usar tudo em letra maiúscula, porque na linguagem corporativa e na linguagem das redes sociais, quando eu escrevo um texto todo em caixa alta, em caps lock, é como se eu estivesse xingando o meu interlocutor. Então há que se ter esse cuidado também. A questão dos negritos, sublinhados em excessos, dos emojis. Quando eu posso usar emoji? No meio corporativo, raramente. Somente quando o meu interlocutor sinaliza que ele é uma pessoa flexível e que ele gosta desse tipo de comunicação via mensagenzinhas, que são essas figurinhas tão simpáticas, mas que nós precisamos ter cuidado. Num primeiro momento, quando eu não conheço a pessoa, então eu trato com educação, mas não uso esses artifícios, né? Essas figurinhas, esses emojis. Agora, se a pessoa do outro lado me sinalizar que ele gosta de uma figurinha, que não há problema, que ele está tratando numa escala, num nível mais informal a mensagem, eu posso retribuir. Caso contrário, é sempre com essa questão do respeito, educação mais formal. Isso é uma coisa muito interessante e também tem um ponto que me parece que é significativo, que é respeitar as diferenças culturais. Faz parte também do contexto, porque muitas vezes eu enxergo o mundo do jeito que eu sou, mas o mundo é diverso, o mundo tem outros usos e costumes e aquilo que é praticado numa determinada região ou por uma determinada pessoa, para outra pode até ser ofensivo, né? Exatamente. Almoços de negócios é um exemplo clássico. Por exemplo, as culturas orientais, para eles é uma ofensa beber num almoço de negócios. A cultura latina, nós aqui já temos este hábito de beber uma taça de vinho e não há problema algum, desde que tenha equilíbrio, né? Mas existem algumas culturas que sim, é uma ofensa pedir uma bebida alcoólica numa reunião de almoço, por exemplo. Então há que se ter todo esse cuidado de que tipo de assunto eu abordar numa reunião de negócios. Eu já entro abordando o assunto principal, ou eu converso amenidades e depois em que momento eu entro com o assunto principal, porque muitas vezes eu posso, na ansiedade, antecipar este assunto principal e acabar não fechando o negócio, né? Até mesmo incomodar outra pessoa, poxa, nem me cumprimentou direito. Exato. Agora, isso também tem uma diferença cultural, porque muitas vezes tem países que consideram, povos que consideram uma introdução muito longa também um perder de tempo, sim, né? Tem que achar a dose certa. Tem que achar a dose certa, saber que tipo de assunto abordar. Outra questão muito peculiar, Rogério, é a questão do toque. Nós latinos aqui, somos muito ao toque. Mas para algumas culturas o toque é ofensivo. Muitas pessoas não gostam de ser tocados quando estão falando. Então a gente precisa observar esses detalhes e também respeitar a chamada bolha pessoal. E muitas pessoas não... mas o que é bolha pessoal? Bolha pessoal nada mais é do que a distância entre eu e você. Por exemplo, eu respeitar essa distância e não invadir o teu espaço quando estiver conversando. Muitas vezes as pessoas estão conversando e acabam invadindo o espaço do outro, chegam muito próximas, não têm intimidade nenhuma, não têm relacionamento e para algumas culturas isso é extremamente ofensivo. E às vezes nem percebem que a outra pessoa está se afastando, Se afastando, vai chegando exato. mais perto. Poxa, que chato, o cara está indo longe. Não, mas é justamente porque ele não quer ficar perto de ti. Não quer ficar perto, não quer ser tocado. Às vezes a pessoa está falando, mas então, eu queria te dizer isso, eu queria te falar, mas lembrei, e toca na pessoa. E as pessoas, tem pessoas que não gostam, que são bem sensíveis ao toque.
Esse tipo de dica tu trazes nas tuas palestras e nos seus treinamentos? Sim, palestras e treinamentos corporativos. Eu trabalho, Rogério, com diversos segmentos do mercado corporativo, porque etiqueta corporativa nós entendemos que é para todos. Então, como é uma etiqueta inclusiva, é uma etiqueta para todos. Então, desde o porteiro de uma empresa ao CEO da empresa, ele deve saber essas regras básicas. E qualquer segmento, então, é apto e bem-vindo a receber essas noções de etiqueta, de bom comportamento. Isso é muito interessante. Eu acho que para qualquer pessoa que tem o seu negócio, que atua no ambiente empresarial, que quer ter o seu negócio, isso é um diferencial. Aquela questão de ser educado nunca fez mal a ninguém. Exato. A gente respeitar o outro, a gente escutar a pessoa que está falando com a gente, tudo isso soma pontos para nós. E, infelizmente, o mundo está carente de pessoas assim. Exato. Esses são, inclusive, um dos benefícios da etiqueta corporativa é essa questão as boas práticas, né, no meio social e corporativo. Mas, além disso, podemos falar que estrategicamente, né, as empresas que investem nos seus colaboradores com etiqueta corporativa têm um ambiente muito mais saudável, muito mais preparado, porque quando eu capacito, eu transformo ao mesmo tempo. No momento que eu estou capacitando a minha equipe interna, eu estou transformando essa equipe para que ela se sinta segura, autoconfiante e possa fechar negócios, atender melhor o cliente, criar uma conexão emocional. Então, tudo isso é importante. Estrategicamente, a etiqueta corporativa veio para abrir portas no mercado. Kátia, esse assunto eu gosto muito, tenho certeza que o telespectador está gostando também, mas está chegando no final do nosso tempo de entrevista. Eu vou pedir para tu deixar uma mensagem para quem está nos vendo e nos ouvindo aqui. Bom, eu gostaria de deixar uma frase do Instituto Disney que diz: independente de ser, não importa se você é convidado, se você é paciente, consumidor ou cliente, ou você satisfaz ou você corre o risco de perder o seu cliente. Então, este é o propósito da etiqueta corporativa junto aos mais diversos ambientes, transformando carreiras, pessoas com a etiqueta inclusiva comportamental. Muito obrigado, Kátia. Eu que agradeço a oportunidade. Você que está aí com a gente, fica mais um pouquinho, tem mais movimento empresarial para você. Olha só que interessante e diferente. Eu, Ana Bom, estou aqui nas dicas de gestão empresarial da Vera Brock. Mas hoje nas dicas de gestão empresarial com a Vera Brock, nós vamos falar sobre a importância da gestão de pessoas no resultado do seu negócio, não é, Vera? É verdade, Ana. A gestão de pessoas é uma coisa importante para as organizações. Inclusive no evento Homens e Mulheres Exponenciais, que foi realizado lá no Pontal, falamos muito sobre isso e tivemos palestrantes excelentes que puxaram esse assunto, né? Com certeza. Nós tivemos muitas palestras, tais como a Jamile Marcon, que abordou o tema A importância do propósito na liderança da alta performance. Um tema instigante, né, que faz com que todas as pessoas estejam voltadas para o seu propósito de vida, para o seu propósito profissional. Assim como a Lê Fraga também abordou um tema incrível, que é o protagonismo feminino da submissão histórica à atualidade. Um tema que revolucionou os participantes, que interagiu de tal forma que se conectaram num momento muito importante. Assim como a nossa querida Eliane Miranda, que abordou o tema A carreira profissional como propósito. Então, esses temas instigantes fazem do processo de gestão empresarial as conexões, o network, o desempenho profissional. Então, quer aprender mais como gerir o seu recurso humano? Participe dos eventos que a Brock Delphi está realizando e terão outros eventos. E se você perdeu esse, não perca o próximo, né, Vera? E o próximo vai ser sobre o ChatGPT. Se preparem, vem aí. Vem aí, porque além dos recursos humanos, nós precisamos estar
atualizados com as inteligências artificiais. E a busca pelas tendências inovadoras também, né? Muito bom. Estamos encerrando agora, não é, Vera? Isso Esta aí, dica Ana, maravilhosa. Muito obrigada por essa tua participação incrível aqui no Movimento Empresarial. nas dicas de gestão empresarial da Vera Brock. Até lá, pessoal. Até lá. Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Tá tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive. Estamos iniciando agora mais uma gravação aqui do Movimento Empresarial. E a nossa entrevistada de hoje, ela é amiga fit da turma, gente. Empresária da área esportiva, Fernanda Enz, que vai falar muito sobre os negócios dela e como participar desse mundo também fit de uma forma agradável, do mundo dos esportes de uma forma que nos satisfaz e também traga prazer. Seja muito bem-vinda, Fernanda, ao programa Movimento Empresarial. Muito obrigada pelo convite, Ana Paula. Obrigada a todos.
por terem me chamado hoje para participar aqui do programa e também por poder expressar e cada vez mais inspirar mais pessoas a viverem o estilo de vida esportivo, que é aquilo que eu vivo e acredito, e também faço parte desse mundo empresarial dentro desse assunto. É muito interessante quando a gente junta as duas coisas, porque o que mais a gente precisa para viver bem e saudável é o esporte. No entanto, os empresários e os empreendedores, o que menos faz é buscar a saúde por meio dos esportes. Normalmente a gente vive estressado, né? E que para que a gente possa viver melhor e mais saudável, o esporte é fundamental. Mas eu vou pedir para você contar um pouco da tua história, quem é a Fernanda e como que foi que surgiu os negócios nesse tema tão específico que é o esporte. Então, Ana Paula, tudo começou quando eu era criança, quando eu jogava tênis. Então eu sempre joguei tênis a minha vida inteira, desde os meus 5 anos de idade. E eu sou filha de empreendedores. Então eu cresci no mundo dos negócios, cresci vendo a minha família fazer negócios, trabalhar. E para mim aquilo era natural, seria natural que eu tivesse um negócio. Fui fazer educação física então, em função do esporte. E lá eu descobri que o mundo do esporte ainda não era visto como um negócio naquela época. E fui estudar sobre gestão do esporte, empreendedorismo, liderança, para unir as minhas duas paixões, que era o estilo de vida esportivo e o empreendedorismo. E isso me levou, então, a abrir 2 negócios esportivos e hoje eu estou dentro desse mundo. Eu vou pegar uma fala tua aqui, estilo de vida, gente. Eu iniciei aqui falando sobre a questão fit, a amiga fit, mas não necessariamente só isso. Se eu falo isso, eu estou limitando pelo que eu estou entendendo, porque é um estilo de vida. E para ser um estilo de vida, Fernanda, explica pra gente o que precisa ter, como que a gente precisa viver, o que agrega isso. Porque, por exemplo, não é só eu colocar um tênis, por assim dizer, no pé e fazer uma corrida de vez em quando, né? Então, qual que é a ideia, né? Vocês talvez também sempre ouviram falar sobre o estilo de vida saudável. Sim. Sim? Então, eu sempre imaginei trazer coisas diferentes, disruptivas e inovadoras. E eu pensava, o que eu posso trazer de diferente? E por eu ser uma praticante de esportes, eu acabei trazendo essa nomenclatura, o estilo de vida esportivo. E criei um método em cima desse ensino, em cima desse estilo, onde a gente aplica 5 pilares dentro desse método para desenvolver as pessoas, lugares, instituições, empresas como base com o estilo de vida esportivo. Então é muito mais do que técnica, é muito mais do que aprender um esporte, mas a gente tem um olhar muito global em cima do que é viver esse mundo. E quando tu falaste e falou muito bem sobre os empresários, né? A gente realmente vive uma vida muito acelerada. Muitas vezes a gente está apagando o incêndio da empresa e acaba deixando de lado aquilo que mais importa, que é a gente, que é o nosso corpo, a nossa saúde e a nossa mentalidade. Então o estilo de vida esportivo ele vem para trabalhar o nosso físico, a nossa parte mental, através de como é que um atleta pode resolver problemas. Eu acredito que é igual à vida do empreendedor. Também a gente vai trazer a parte tática, como é que resolvemos os problemas e tomamos decisões, como é que a gente planeja. Também a gente vai falar sobre valores, que eu acredito que esportes e empreendedorismo têm tudo a ver, essa parte de valores. E também a parte técnica, que é a gente aprender da melhor forma possível aquilo que a gente faz, tanto no esporte quanto no empreendedorismo. Então, acabei de falar aqui os 5 pilares do estilo de vida esportivo, para que você possa aplicar isso no seu negócio. Então, hoje é isso que eu faço através, se eu puder aqui falar, né? Deve. Então, hoje eu sou proprietária da Escola de Raquetes, que é uma escola que ensina tênis e beach tênis a partir dos 3 anos de idade. É uma empresa que é uma parceria com a PUC Rio Grande do Sul. Então, acabei me formando lá, fazendo MBA lá e consegui, então, essa porta de entrada de abrir o meu negócio junto com a PUC. Então, a gente traz o estilo de vida esportivo na prática com os esportes de raquete. E, em paralelo a isso, eu criei um ecossistema de educação esportiva, onde a gente vai trabalhar com empresas, instituições, escolas, condomínios, para que a gente possa levar esse espírito para outros lugares, através de cursos, mentorias, eventos corporativos. Então, hoje é isso que eu faço.
Olha só que interessante. É multitarefas, né? Uma multiempreendedora que enxergou num nicho específico a oportunidade de empreender. Muitas vezes a gente entra no conceito de empreendedorismo referente a como que eu vou empreender? Assim, gente, olhando a necessidade, enxerga aquilo que se precisa, desenvolve e conecta com aquilo que gosta, porque ela trouxe na história dela, ela joga tênis desde criança. Vivenciou esse universo empreendedor desde criança com os pais e ela fez essa junção de trazer aquilo que ela gosta com uma necessidade da sociedade ou do ambiente que ela vivia e com aquilo que ela pode gerar dinheiro. Isso são 3 coisas muito fundamentais no empreendedorismo e a gente acabou de ver isso aqui na prática. E a gente está trazendo, né, sobre essa questão do estilo de vida esportivo. E aí eu vou te fazer uma pergunta assim, quais os benefícios para quem vive esse estilo de vida esportivo? Então, eu gosto muito de trazer essa questão da gente aprender a entender o nosso corpo e como é que a nossa mentalidade funciona. Então, o empreendedor, em vias de regra, a gente não desiste nunca. A gente tem um sonho, acredita nesse sonho, por isso que tu acabou de falar sobre a gente gostar de algo e empreender em cima de algo que faz sentido pra gente, é o que nos fortalece. Eu acho que é o ponto principal para quem quer começar a empreender ou para quem está começando, fazer algo que tu goste muito, porque a gente vai ter problemas todos os dias para resolver e a gente precisa ter um propósito, um objetivo muito maior para que tu não te perca no meio do caminho. Então, o estilo de vida esportivo ele vai trazer uma mentalidade empreendedora para ti, com mais foco, mais disciplina, mais clareza, fazendo aquilo que importa, né? Sem desviar o assunto, sem desviar com assuntos paralelos que não interessam. Quando a gente está empreendendo, a gente precisa saber para onde a gente está indo. Então, o método ele ajuda nessa formação. E, além disso, essa capacidade de aumentar a nossa energia. Muitas vezes, os empreendedores se sentem cansados, as mulheres exaustas, a gente tem muita coisa para fazer. E, na verdade, o que a gente precisa é ativar essa energia que tem dentro da gente. E eu acredito muito que a prática esportiva consistente, não adianta fazer só no domingo, fazer toda a semana lá, pelo menos 3, 4, 5 vezes na semana, é o que vai te dar mais gás, mais energia para que tu possa resolver melhor os teus problemas. Então, os benefícios são muito além de tu fortalecer o teu corpo, ter um corpo, né, esteticamente mais bonito e funcional, mas tu ter de verdade essa energia para poder lidar com a tua equipe, liderar, organizar processos e trazer toda essa bagagem da liderança junto, que eu acho que no final das contas é isso que importa, né? Sim, e nós como empresários, empreendedores, temos que ter disciplina, né, gente? Porque a gente entra naquele contexto de tô ocupado, não consigo horário, não consigo momento para poder dedicar um esporte. E a gente precisa ser disciplinado. Nós somos disciplinados com tantas coisas, né? Verdade, Precisamos de disciplina para que a gente coloque ali um horário. Não, este horário é definido para que eu possa cuidar da minha saúde. Eu estava conversando com a colega aqui anteriormente, justamente porque uma olhou para a outra, como é que você está? Cansado. E você? Cansado. Mas muitas vezes o esporte ajuda a gente a melhorar esse cansaço físico, porque a gente vivencia tantos momentos de estresse e de rotina cansativa e não dedica para um bem-estar em fazer um esporte, que, claro, o cansaço ele vai ser mais, a gente vai vivenciar mais o cansaço do que o bem-estar, porque é nisso que a gente acaba dando foco. E o que eu gosto bastante de falar, Ana, é o seguinte: muitas vezes tem pessoas que acreditam que tem que acordar mais cedo, eu preciso fazer isso às 6 da manhã, mas tem pessoas que o corpo ele não funciona direito para aquela capacidade energética de manhã. Então a gente precisa respeitar o nosso corpo, entender qual é o melhor horário para que a gente possa praticar esse exercício, exatamente para a gente não se boicotar, exatamente para que a gente consiga fazer. Então, por exemplo, aí veio uma máxima, né? Vamos falar da musculação, por exemplo, que é algo que é quase que obrigatório na nossa vida esportiva, a musculação, né? Mas vamos dizer que tu vai tentar começar a fazer a partir de agora a musculação às 7 da manhã.
e aquilo vai demorar um tempo para tu te adaptar, sempre demora um tempo, mas pode ser que tu descubra que para ti vai funcionar melhor ao meio-dia. E tem pessoas que vão adorar praticar exercício às 9 da noite. Então não existe uma regra, o que existe é tu tentar ver o que funciona para ti e usar aquilo da melhor forma possível, com leveza e alegria, porque no final das contas também a gente tem que buscar isso no nosso dia a dia, né? Buscar uma mentalidade leve, divertida, para que a gente possa trabalhar bem junto com esse bem-estar que tu acabaste de falar. Perfeito. E aí eu vou te perguntar sobre a Raquete, essa sua empresa que você montou, igual você falou, em parceria ali com a PUC-RS. Como que funciona? Como que a gente faz para poder utilizar do espaço, fazer parte do clubinho lá da Raquete? Bom, hoje, atualmente, então, a gente atende tanto crianças quanto adultos, pais e mães. A partir dos 3 aninhos de idade, a gente já está com as crianças na quadra. Então, para todas as crianças, a gente atende com uma aula experimental gratuita. É só agendar e ir lá conhecer a escola de raquetes. Ela fica no 8º andar do Parque Esportivo da PUC, são quadras cobertas, é maravilhoso, é outro mundo. Então é só agendar pelo WhatsApp da escola. E também, para quem quer fazer aulas de tênis de adultos, a gente também tem um programa de experiência de 2 aulas, também a gente está aberto a agendar. Tu pode estar acessando o @escola de raquetes, que é o nosso Instagram, e também fazer a tua marcação, tua agenda de aulas. E além disso, a gente também tem o beach tênis, famoso beach tênis, a partir dos 6 anos de idade para as crianças, e depois adultos que nunca jogaram, querem começar a jogar, também a gente tem essa parte de aprendizado para todos os níveis. Pode fazer uma vez, 2, 3 na semana. Além de aulas, a gente traz eventos, ranking, torneio, festivais, clínicas. A gente acabou de lançar agora um programa corporativo para que os empresários tragam as suas equipes para dentro da quadra. Isso é totalmente inovador aqui para nós, para Porto Alegre. A gente atende toda a tua equipe dentro de alguma questão que vocês queiram trabalhar, trabalho de equipe, liderança, resolução de problemas. A gente faz isso na quadra, na prática e na experiência com o tênis e com o beach tênis com a tua equipe. Adorei! Gostou? Já quero lá conhecer a Escola de Raquetes, para que a gente possa aproveitar de tudo que tem ali disponível para um bem-estar, para a saúde, mas também para o desenvolvimento dos seus negócios. Mas, Fernanda, a gente já está finalizando a nossa entrevista. Eu sei que passa rápido, a gente tem tanta coisa para perguntar e para contribuir também. Tu tem muito conteúdo e todo esse conteúdo para a gente é muito precioso. O espaço fica aberto para outras oportunidades, mas eu vou pedir para você deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Então, como eu falei, né, são 2 empresas esportivas. Então, para quem deseja desenvolver também os seus negócios e a mentalidade, estão as mentorias e os cursos também voltados para o estilo de vida esportivo, que a gente pode estar levando para a escola, para instituições e para a tua empresa, para estar trabalhando com os teus colaboradores e teus líderes. E esse ecossistema todo está à disposição de vocês para que a gente possa agendar uma conversa e conversar para ver o que é melhor para vocês. O importante é viver o estilo de vida esportivo e encontrar aquilo que faz bem para ti, para ativar a tua energia e poder viver cada vez mais com um propósito, o teu negócio e impactar a sociedade com uma transformação. Que eu acho que o empreendedorismo faz isso na vida das pessoas, transforma vidas. Muita gratidão, Fernanda. E você que esteve conosco até agora, saiba, ainda temos muito mais movimento empresarial. Olá, sou Luiz Gustavo Longo, advogado trabalhista, e hoje estou aqui para falar com vocês sobre um assunto bem importante na área trabalhista, que é o assédio moral no ambiente de trabalho. Cerca de 30 a 40% dos trabalhadores brasileiros hoje sofrem algum tipo de assédio moral no ambiente de trabalho. E isso é altamente prejudicial para a produtividade brasileira. O assédio moral é causa de muitas rescisões de contrato, por quê? Porque o assédio moral é caso de rescisão indireta do contrato de trabalho. O trabalhador que se julga estar sofrendo assédio moral,
ele pode ingressar com uma rescisão judicial do seu contrato de trabalho. Mas o que é o assédio moral? Qual o conceito de assédio moral para nós entrarmos nesse assunto? O assédio moral é o ato de ferir a dignidade e integridade psíquica e física de uma pessoa através de condutas abusivas e repetitivas. Então, o ferir a dignidade de um trabalhador está no centro do assédio moral. Ele principalmente é constatável na hierarquia superior-subordinado. Esse assédio moral, para configurar o assédio moral, ele tem que estar repetidamente fazendo parte do dia a dia da empresa. Uma ofensa, 2 ofensas, isso não é assédio moral, ele tem que fazer parte do dia a dia da empresa. E o assédio moral, como nós já vimos, é causa de rescisão indireta do contrato de trabalho, e lá vai então algumas dicas para os empregadores que querem evitar o assédio moral no seu ambiente de trabalho. O que a empresa precisa fazer para evitar o assédio moral no ambiente de trabalho? Promover a participação de todos os colaboradores. Isso é fundamental. Não pode deixar ninguém sem participar dos trabalhos da empresa. Por quê? Porque algum trabalhador pode não se sentir inclusivo nas decisões e no ambiente da empresa. Incentivar a diversidade e a inclusão é o que nós estávamos falando agora, incentivar a diversidade e a inclusão, definir claramente o comportamento aceitável no trabalho. O empregador deve dizer assim, o que é aceitável o comportamento, promover a comunicação aberta e respeitosa, deixar claro o que se quer dentro da empresa, estabelecer canais de denúncia seguras e confidenciais, quer dizer, é importante que a empresa tenha lá uma caixinha de denúncias em que o chefe vai averiguar se o assédio moral está acontecendo ou não. E, por fim, realizar treinamentos sobre o assédio moral. Promover palestras, realizar treinamentos, isso é fundamental. E, por último, estabelecer procedimentos claros para a investigação de casos de assédio. O dono da empresa tem que deixar claro o procedimento para a investigação de casos de assédio sexual no ambiente de assédio moral no ambiente de trabalho. Isso é fundamental. Então, essas dicas são importantes se você, empregador, quer que a sua empresa não tenha ações de assédio moral no ambiente de trabalho. Ok, pessoal? Uma boa noite, até uma próxima oportunidade. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria, curtir o dia numa boa com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção, vem refrescar o lado criança cantando esse refrão. Água loucos é pura diversão, faça chuva ou faça. Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Está tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos.
Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive. Nessas horas, a gente gostaria de poder ajudar a mudar realidades pelo mundo. E a gente pode ajudar, com um gesto simples. Muito simples. Quanto mais gente doar, mais pessoas podemos ajudar. Nos lugares mais remotos, nas crises mais agudas, juntos nós podemos ajudar a salvar vidas. Doar para Médicos Sem Fronteiras é levar cuidados a quem mais precisa. Juntos podemos fazer a diferença. A nossa doação não tem fronteiras. Junte-se a nós. Faça sua doação para Médicos Sem Fronteiras. doe.msf.org.br. Olá, eu sou a doutora Aline Martins e Silva, cirurgia dentista, sou proprietária do Estúdio Facial Odonto, que fica localizado na rua Doutor Armando Barbedo, número 322, sala 406, no bairro Tristeza, Zona Sul de Porto Alegre. Hoje nós vamos conversar sobre a importância de se ter um sorriso alinhado. Num primeiro momento, a gente sempre relaciona sorriso alinhado com a estética do rosto. E isso é verdade, mas eu venho te trazer outras questões que são de extrema importância para a tua saúde. Tu sabia que o posicionamento dos teus dentes, ele vai facilitar ou vai dificultar a higienização dos teus dentes? Veja bem, pessoas que apresentam um sorriso desalinhado, elas vão ter mais dificuldade em passar o fio dental e fazer a correta escovação dos dentes. Então, elas vão estar mais suscetíveis a ter problemas na gengiva e problemas de cárie devido a essa dificuldade de escovação. Outra questão relacionada com o correto posicionamento dos dentes é a fala, é a pronúncia. É isso mesmo, dependendo da inclinação dos dentes, se os teus dentes eles não estão numa inclinação correta, tu vai ter uma certa dificuldade em pronunciar algumas palavras. Então, a fala também é influenciada pelo correto posicionamento dos dentes. Outra questão de extrema importância é a tua digestão. Para aí que eu vou te explicar. Como assim, doutora Aline? O que tem a ver? Olha só, o ideal é a gente ter o correto posicionamento dos dentes, o correto encaixe, porque assim tu vai ter uma correta mastigação. Tu vai conseguir triturar os alimentos de uma maneira correta. E o que vai acontecer? Esses alimentos já vão chegar triturados no estômago, o que vai facilitar a tua digestão. Então é de extrema importância a gente ter o correto encaixe dos dentes para poder mastigar de uma maneira adequada. Além de tudo isso que eu já falei, a tua respiração também é influenciada pelo posicionamento dos dentes. Tu sabia que pessoas que apresentam um desalinhamento nos dentes, ela não consegue manter a boca fechada? É isso mesmo. E o que vai acontecer? Principalmente quando estiver dormindo, a pessoa ela vai ficar com a boca aberta, não vai conseguir manter os dentes posicionados. E a tendência é respirar pela boca, sendo que a respiração correta ela tem que ser feita pelo nariz. Então, vocês podem ver que existem inúmeros fatores que a posição dos teus dentes, elas influenciam na saúde como um todo. Como eu falei no início, a estética ela é importante sim, mas a gente sempre tem que ver a saúde como um todo, tá bom? Então, se tu olha no espelho e não está satisfeito com os teus dentes, a orientação que eu te dou é procurar um cirurgião dentista, sinalizar, Sinalizar que tu não está satisfeito com o posicionamento dos dentes e com certeza ele vai fazer o diagnóstico do teu sorriso
e vai fazer o planejamento do teu sorriso. Existem vários tipos de tratamentos ortodônticos, que são os aparelhos dentários. Existem os aparelhos fixos e os aparelhos removíveis. Os fixos são os que são colados nos teus dentes e os removíveis são o tipo de aparelho que tu pode remover o aparelho para fazer a tua alimentação e fazer a higienização e em seguida recolocar o aparelho. Mas tu deve estar dizendo, mas doutora, qual será que é, para o meu caso, né? Qual o aparelho ideal para mim? Eu volto a afirmar, você precisa procurar um cirurgião dentista para sinalizar essas questões e ele vai com certeza te orientar e vai planejar o teu tratamento e vai te dizer qual é o aparelho adequado para o teu caso, tá bom? Eu fico por aqui, até semana que vem para mais um Dicas de Saúde Bucal com a doutora Aline Martins e Silva para o Movimento Empresarial. Tchau, até semana que vem. O programa está chegando ao fim, mas eu tenho certeza que você aproveitou bastante tanto as dicas da Kátia sobre etiqueta e comportamento, vou até arrumar minha postura para eu poder ficar alinhada, quanto da Fernanda sobre viver um estilo de vida esportivo para a sua saúde física e mental. Mas não é só isso, né, Rogério? Eu até tirei o casaco porque não dá pra gente falar de estilo esportivo de casaco, né? Mas vamos lembrar que a vida, a correria do dia a dia, ela não nos permite muitas vezes tomar cuidados com nós mesmos. Só que o corpo cobra, o tempo passa, a gente pode ficar doente se nós não tivermos um cuidado com o corpo. É importante cuidar da nossa saúde, cuidar, o mínimo que seja, praticar uma atividade física, fazer alguma coisa justamente para termos uma melhor condição e chegarmos lá mais adiante na nossa idade com saúde. E por outro lado, Ana Paula, a questão da etiqueta, ela tem basicamente um ponto central, que é o respeito. O respeito às outras pessoas, o respeito ao ambiente onde a gente está, o respeito à cultura do outro. Esse talvez seja o ponto central aí que a Kátia nos trouxe dentro da apresentação que ela fez. Mas se você não teve a oportunidade de estar aqui conosco e participar das gravações como plateia, e olha que está gerando um movimento aqui de networking e de compartilhamento de informações que você pode fazer parte. Entra lá no Instagram, envia mensagem pra gente lá no direct, Movimento Empresarial, que a gente vai acolher você, vai conversar com você para que você tenha a oportunidade de estar aqui conosco e aproveitar do espaço, não é, Rogério? O espaço aqui da Latace é maravilhoso. A pessoa que está aqui assistindo pode tomar uma água, pode tomar um café, comer um bolo, comer alguma coisa. A gente não pode tomar um vinho, tomar uma cachaça, tomar alguma coisa. Pelo menos durante o programa não, agora que acabou a gravação, quem sabe a gente pode. Mas as pessoas que estão aqui conosco assistindo podem curtir esse momento e até mesmo fazer perguntas para os entrevistados, interagir e gerar mesmo boas novas conexões. Ana Paula, o programa acabou. Acabou, mas eu lembro você, todas as terças-feiras às 20 horas, estamos aqui na Poa TV com um programa que vai contribuir com o crescimento dos teus negócios. Nos vemos semana que vem. Até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau, até lá. Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Está tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria.
boa com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado criança cantando esse refrão.